Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo professor Wenderson e estou aqui com o objetivo de ajudar os alunos do nono ano da escola Agnus Dei, certo? Pensando na prova de vocês, vou ajudar a vocês resolvendo alguns exercícios. 1. Dois termômetros, um com a escala Celsius e outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius é de 40 graus Celsius, qual a temperatura marcada em Kelvin? Aqui você pode usar aquela equação que a gente viu, que diz que Tc sobre 5 é igual a Tk menos 273 sobre 5. Você pode usar isso? Pode. Mas se você usar isso aqui, você vai estar perdendo um bom tempo para resolver. O que é que você pode fazer para ser mais rápido? Lembre-se que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Ou seja, a temperatura em Kelvin vai ser igual a quem? A 40 mais 273, certo? Se você fizer essa operação matemática bem básica, 273 mais 40, são 3. Aqui é 1, sobe o 1, né? 7 mais 4, 11. Isso aqui vai dar 313. Ou seja, a temperatura em Kelvin é de 313 Kelvin. Alternativa certa, alternativa D. Sempre que você for converter de Celsius para Kelvin, é só somar mais 273. E se você for de Kelvin para Celsius, ao invés de você fazer a operação da adição, você faz a operação contrária, que é a subtração. Próxima questão de concurso militar, questão da SpaceX. Você pode fazer da seguinte maneira. Vamos primeiro ler. Um termômetro digital, localizado em uma praça na Inglaterra, marca a temperatura de 10,4 Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Você pode fazer Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32, tudo isso dividido por 9. Nesse caso aqui, a temperatura que você tem em mãos é a temperatura em Fahrenheit, certo? E a que você quer encontrar é a temperatura em Celsius. Substitui o valor aqui, ó, Tc sobre 5 é igual a 10,4 menos 32, tudo isso dividido por 9. Vamos lá. O que é que você vai fazer? Você vai fazer essa operação de 10,4 menos 32, certo? Então vai ficar Tc sobre 5 é igual, quando você fizer essa operação, você vai encontrar o valor de menos 21,6 dividido por 9. Esse 5 aqui que está dividindo, ele irá passar para o outro lado multiplicando, já que você quer encontrar o valor de Tc, certo? Então isso aqui vai ficar menos 221, ou 21,6 vezes 5, tudo isso dividido por 9. Se você fizer essa continha aí, você vai perceber que 21,6 multiplicado por 5 vai dar um valor de menos 108. Tudo isso dividido por 9. 108 dividido por 9 dá igual a menos 12. Ou seja, a temperatura é de menos 12 graus Celsius. Certo? É só usar a fórmula, lembra a fórmula e substitui o valor que você tem e encontra a próxima variável. Outra questão de concurso. UESP. O estudante está lendo romance de ficção científica Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Num certo trecho, um personagem afirma que 451 graus Fahrenheit é a temperatura na escala Fahrenheit em que o papel de que são feitos os livros entra em combustão. O estudante sabe que nessa escala a fusão de ebulição
a temperatura de fusão e ebulição da água são respectivamente igual a 32 Fahrenheit e 202 Fahrenheit. Ele conclui acertadamente que 451 Fahrenheit é aproximadamente em graus Celsius, certo? O que é que você vai fazer? Novamente, você tem esse dado aqui, ó, 451 Fahrenheit, e você quer levar para escala em Celsius. Você vai fazer o mesmo procedimento anterior. DC sobre 5 é igual a TF menos 32, tudo isso dividido por 9. Novamente você não tem o valor de TC, mas você tem o valor da temperatura em Fahrenheit. Certo? Aqui você arma a sua continha. Você vai fazer 451 menos 32 inicialmente. Então TC vai ser quem? 451 menos 32, certo? Vai dar um valor de 419. 419. Tudo isso dividido por 9. E agora o que é que eu faço? Esse 5 que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Certo? Eu passo para o outro lado multiplicando. Quando você fizer essa continha aí, você vai perceber que vai ficar com 419 vezes 5, tudo isso dividido por 9. Então a temperatura em Celsius, quando você fizer essa operação aqui em cima, você vai encontrar um valor de 2095. Você vai pegar isso e dividir por 9. Então a temperatura em Celsius vai ser quem? De em torno de aproximadamente 232,78 graus Celsius. Então, como nós estamos querendo uma alternativa que se aproxime, você vai se aproximar dessa alternativa C, que diz que é 233 graus Celsius. Vamos lá. Mais um. No experimento, um professor deixou duas bandejas de massas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pediu aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas. Usando para isso o tato, estava encostando ali com a mão. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se na temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Se essas bandejas estão em equilíbrio térmico com o ambiente, gente, desculpa, significa que elas estão com a mesma temperatura. Ao questionar em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior, o aluno responde corretamente o questionamento do professor, dirá que o derretimento acontecerá mais rápido em qual? Vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar. Quem é que conduz melhor a energia térmica? O plástico ou o alumínio? Certamente é o alumínio, certo? Então, a alternativa certa só pode ser entre a A e a D. Por quê? Porque a B e a C diz que vai derreter mais rápido no plástico. E a E diz que vai ser igual nas duas. Então, qual seria a alternativa mais certa? A alternativa mais certa seria a alternativa A. Porque diz que além de derreter mais rápido no alumínio, vai derreter mais rápido no alumínio, porque tem uma maior condutividade térmica. Ou seja, o fluxo do calor como eu posso dizer, passa mais rápido no alumínio do que na própria bandeja de plástico, né? Pensando que elas têm as mesmas dimensões e os mesmos comprimentos. Vamos para a última para a gente encerrar. A última é sobre calorimetria. É uma questão que vai cair na prova de vocês. Durante o eclipse, em uma das cidades da zona de totalidade de Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria e a quantidade de calor liberado foi de 100 gramas de água, ao reduzir a temperatura de 8 graus Celsius, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá. Nós sabemos que a quantidade de calor sensível é igual a mc vezes ΔT.
certo? Onde ΔT é a variação da temperatura, M é a massa e C é o calor sensível. Vamos lá. A quantidade de calor vai ser igual a... E eu acho que já está grandinho, né? Espera aí. Não, vou concluir. A quantidade de calor vai ser igual a massa, tá bom? Vezes o calor sensível, vezes o calor sensível, mais a variação de temperatura. O que é que a gente vai ter que ver aí nessa questão? Nós temos a informação da massa, que diz que é 100 gramas de água. Nós temos aqui o calor específico, certo? E nós sabemos que o termo usado é reduzir a sua temperatura. Se reduziu a sua temperatura, é porque a variação de energia da temperatura é de menos 8, certo? Então, ΔT equivale a menos 8. É só a gente botar os valores agora. 100, ou desculpa, 1000, vezes 1, vezes menos 8. 1000 vezes 1 vai dar 1000. E 1000 vezes menos 8 vai dar menos 8.000. Menos 8.000 calorias. Ou seja, nesse tipo de situação, como a gente vai encontrar em própria caloria, ele perdeu a energia térmica para o ambiente. Ou seja, ele se esfriou, já que ele reduziu a temperatura. Letra certa. Letra D. Espero que todos possam ter entendido. A prova vai estar tranquila, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Um abraço, até mais.